Viver Mais. Oferecimento: Hospital Cíntia Charone. Oi, gente! Iniciando mais um mês, o mês de setembro, Setembro Verde, o mês que nós fazemos a conscientização para doação e captação de órgãos para tantas pessoas queridas que precisam. Pois é, estamos aqui iniciando o nosso Viver Mais e vamos ter no nosso Batendo Papo uma longa conversa e deliciosa com a doutora Ana Beltrão, a coordenadora do CNCDO, que é a Central Nacional de Captação e Doação de Órgãos, Seção Pará. Hoje nós vamos ter uma matéria super legal, com várias atividades e com uma nova estrutura que tem um novo olhar sobre o envelhecimento. Você não pode perder, muito interessante. Teremos também uma coisa muito emocionante, que é compartilhar com você o momento em que a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve visitando o Hospital Cíntia Charone. Você não pode perder. O nosso programa está só começando. A Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos realiza anualmente no mês de setembro a campanha nacional de doação de órgãos. É o Setembro Verde. E dia 27 é o dia de conscientização sobre a importância desse gesto e o Dia Nacional do Doador de Órgãos. A campanha tem por finalidade alertar sobre o baixo índice de doação de órgãos no país, que vem reduzindo cada vez mais com a recusa dos familiares e a falta de notificação de morte encefálica. A demanda das pessoas na fila de espera para um transplante está cada vez maior e ainda está longe de ser suprida. Converso hoje com a doutora Ana Beltrão, médica hematologista, coordenadora da Central Estadual de Transplantes, para falar sobre o tema. Doutora Ana, bem-vinda ao nosso programa e que bom falar sobre o tema exatamente às vésperas do dia, né, doutora? Exatamente, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e que realmente as pessoas não conhecem, tem uma série de dúvidas, tabus a respeito disso, então é sempre bom ter uma chance de falar sobre doação de órgãos e transplantes. Aproveitando essa deixa, doutora, dos tabus e tudo, a gente tem visto circular na internet esses comentários de que crianças estão sendo sequestradas para roubar os órgãos, para fazer transplante. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, doutora. Isso é uma situação crítica, né? Porque nas mídias sociais colocam essas notícias e essas notícias depõem contra, né, a doação de órgãos no nosso país. Então, há necessidade de uma certa crítica a respeito disso e não se aceitar essas notícias de maneira natural. Levantar se realmente isso é verdadeiro. Geralmente, não, aliás, não é verdadeiro, mas as pessoas gostam de implantar terrorismo através de mídias que servem para ótimas coisas, porém, por causa dessa situação, acaba gerando um medo imenso nas pessoas a respeito desse tema que é a doação de órgãos. Inclusive a gente iniciou o programa falando sobre essa redução da doação, né, doutora? Eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito apegadas ao físico, à matéria. E eu queria saber, doutora, uma dúvida minha pessoal. Eu sou doadora universal, já doei tudo, na minha carteira de identidade está escrito lá, doadora de órgãos e tecidos. E eu queria saber se, por exemplo, eu escrevi na minha carteira, quando eu morrer, meus órgãos serão todos doados, meus órgãos e tecidos. Mas existem pessoas que, enquanto vivas, são doadoras. Porém, na hora que morre, a família não quer fazer a doação. E existe um documento chamado Testamento Vital, que as pessoas dizem o que querem que seja feito quando não estiverem mais aptas a decidir sobre suas vidas. O Testamento Vital funciona, doutora, para doação de órgãos? Depende de como se encara isso, porque no momento da doação, o que tem valor realmente é a família que dá autorização, e familiares de primeiro e segundo graus. Mas se a pessoa deixou expressa a sua vontade através de um documento, ajuda, porque a família
tendo conhecimento disso, consegue aceitar melhor esse fato da pessoa ser doadora. Então, contribui para melhorar a entrevista com essa família. A família acaba aceitando, afinal de contas, a pessoa queria doar, queria ser doadora, então fica mais fácil a abordagem dessas famílias. Então, para esclarecer, todas as pessoas podem ser doadoras de órgãos e tecidos, mas eu queria saber especificamente aqui no nosso estado, aqui em Belém, como é que se faz essa doação, doutora? Aonde é que a família vai para dizer, olha, eu quero doar os órgãos e tecidos do meu parente? Tem um centro de captação? Aonde que é isso, doutora? Sim, aqui no estado do Pará, nós temos a central de transplante do estado, né? Nós podemos deixar até um telefone de plantão 24 horas à disposição para esclarecimento de dúvidas a respeito disso, sobre familiares, sobre pessoal da área da saúde. Esse telefone fica disponível para que todos possam perguntar e tirar suas dúvidas, né? Então a central, ela funciona dessa maneira, ela esclarece e é ela que entra, ela recebe, aliás, as chamadas dos hospitais avisando que tem um paciente com morte encefálica, podendo ser doador de órgãos, ou pacientes que tiveram óbito e a família deseja doar córneas, que não há necessidade de estar em morte encefálica para doar córnea. Todos nós somos doadores de córnea. Não há necessidade de estar em morte encefálica. Morte encefálica, doador de órgãos, é uma pequena fração dos pacientes que morrem, né? Porque há necessidade desse paciente estar numa UTI, com os aparelhos, e você poder utilizar esses órgãos, né? Após ser declarada a morte encefálica. Doação de córnea, não. As pessoas, qualquer óbito, teoricamente, você pode acessar essa família e perguntar se eles querem ter essa chance de fazer uma doação de córneas em nome daquele familiar. Inclusive aqui na nossa região, no estado do Pará, a quantidade de pessoas esperando pela doação de uma córnea é muito grande. Mais de 1.000 pessoas estão esperando a doação de uma córnea. Só no nosso hospital, doutora, são 359 pacientes na fila. Então, acho que esse gesto de solidariedade, essa conscientização, precisa ser rápida, gente. Você pode salvar uma vida, você pode salvar uma visão. E aí, doutora, nós temos várias perguntas dos telespectadores. Eu quero pedir para a senhora respondê-las, por favor. Tá. Vamos à primeira. Eu me chamo Beatriz, gostaria de saber quem pode e quem não pode doar órgão. Beatriz, as pessoas que podem doar órgãos são aquelas pessoas que têm o diagnóstico de morte encefálica, que estão numa UTI, estão ligadas a aparelhos para manter as funções, né, vitais, a pressão, respirando. Então, são essas pessoas que, após o diagnóstico de morte encefálica, é que podem realmente podem contribuir para essa causa que é a doação de órgãos. E quem autoriza é a família, são os familiares dela. E também, lembrando, como a doutora já havia dito, não precisa só ser a morte encefálica. As pessoas que morrem podem doar as córneas também. Vamos à próxima, né, doutora? Isso. Meu nome é Elias e eu queria saber quais os riscos e até que ponto o transplante de órgãos interfere na vida de uma pessoa. Elias, o transplante de órgãos interfere de maneira altamente positiva na vida de uma pessoa, já que essa pessoa, ao receber um órgão, vai ficar com uma vida mais independente e com uma qualidade de vida melhorada. Quanto aos riscos do transplante, são riscos inerentes de uma cirurgia. Então, a pessoa vai passar por uma anestesia para receber esse órgão e depois ela vai receber medicamentos que são imunossupressores, né, que alteram um pouquinho a imunidade dessa pessoa. Ela pode ter algum problema de infecção, principalmente logo depois do transplante. Então, isso aí vai ser temporário, depois a vida dela começa a melhorar cada vez mais, então é uma situação altamente positiva na vida de uma pessoa. E também vale ressaltar que em alguns casos, como no transplante de córnea, pode ocorrer, né, doutora, a rejeição daquele tecido, daquele órgão. Então, isso também é um dos riscos da cirurgia. Vamos à próxima pergunta. Meu nome é Graça, eu gostaria de saber por que existe tão poucos doadores de órgãos. Graça, existem realmente poucos doadores de órgãos. Falta esclarecimento, conhecimento a respeito desse assunto. E faltam equipes treinadas para estarem abordando famílias nesses hospitais onde ocorrem os óbitos.
Então, tudo isso somado contribui para que haja uma baixa doação de órgãos aqui no nosso estado. Em outros estados isso já melhorou bastante, mas aqui nos estados do norte, de uma maneira geral, nós ainda temos um grande, longo trabalho pela frente. Vamos para a próxima pergunta. O meu nome é Antônio Catete. Eu queria saber se o idoso pode fazer um transplante de órgão ou receber um transplante de órgão. Seu Catete, o idoso pode receber transplante, sim. Ele vai passar, claro, por uma avaliação clínica e o médico transplantador vai avaliar a situação geral dele. É claro que se ele estiver muito debilitado, ele não vai conseguir superar essa cirurgia de transplante. Porém, se ele tiver condições clínicas, está em condições clínicas estáveis, ele poderá sim receber um transplante. Quanto à doação para o idoso, para a pessoa de mais idade ser uma doadora, depende. Porque hoje em dia, as pessoas com uma certa idade, elas têm uma situação de vida boa, uma qualidade de vida boa e têm uma saúde melhor. Por causa disso, tem se ampliado a doação de órgãos de pessoas mais idosas. É claro que nós vamos chamar esses doadores de doadores com critérios expandidos. Porém, várias vezes a gente sim aceita essas doações de pessoas mais velhas, mas haverá necessidade de uma avaliação clínica do médico que vai transplantar esses órgãos. Eu sou Yuri Favache e eu queria saber se um jovem pode receber um órgão transplantado por um idoso ou o idoso receber o órgão de um jovem. Yuri, sim, um jovem pode receber o órgão de um idoso? Depende da situação desse órgão, né? Então, há necessidade de serem realizados vários exames, incluindo até biópsias na hora da doação, para que esse órgão seja validado. Quanto ao idoso receber órgão de pessoas mais jovens, é mais fácil, geralmente é mais frequente isso aí, já que os doadores em morte encefálica geralmente são pessoas mais jovens, que são aquelas pessoas que sofreram, por exemplo, acidente de carro. Então é muito mais frequente você ter doação de pessoas mais jovens. Então, doutora, ainda tem várias perguntas para serem respondidas e uma delas é minha também. A minha pergunta é a seguinte, doutora. Hoje, a quantidade de pacientes esperando uma córnea é muito grande. Existem outras especialidades que também têm uma fila grande assim, doutora? Sim, aqui no Pará nós temos duas filas, né? Porque nós temos apenas 2 transplantes, que é o transplante de córnea e o transplante de rim. Então, são essas 2 filas que existem no nosso estado. É claro que a gente deve ter uma fila de transplante de fígado, de coração, porém essas pessoas são encaminhadas para a realização desses transplantes em outros estados, geralmente, quando há condições. Então, a fila de córnea, notavelmente, é a maior fila, porque tem mais de 1.000 pessoas esperando uma córnea e a doação no estado é muito baixa no que diz respeito à córnea. A doação renal, ela é considerada baixa, mas ela está caminhando para uma melhora, né? A gente tem recebido mais notificações de pacientes em morte encefálica. Porém, a de córnea, realmente, há necessidade de se aumentar e muito, porque é quase zero a doação de córnea aqui no estado. Quero agradecer a presença da doutora Ana Beltrão e quero pedir que a senhora nos dê, doutora, o telefone da Central de Transplantes. Sim, claro, o telefone é 98115 2941, 24 horas no ar. Então, você pode ligar, perguntar, tirar todas as dúvidas em relação à doação e não esqueça, dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Órgão. Você que infelizmente está com um parente que está no hospital, que está com morte encefálica, tenha um ato de solidariedade, doe um órgão, salve uma vida. Atender quem mais precisa faz parte da história do Hospital Cíntia Charone. Agora com atendimentos a preços acessíveis em 2 unidades novas e modernas. A Clínica Popular da Avenida 3 Corações, na Cidade Nova 3, e a unidade de Icoraci. São consultas em diversas especialidades, exames e o programa Viver Mais de envelhecimento saudável. Eleva, lá em cima. Ligue e marque sua consulta.
Ai, gente, eu quero contar para vocês uma coisa. Este mês, o nosso programa de televisão Viver Mais está completando 1 ano no ar. E lógico, nós fomos comemorar e vamos trazer para vocês, a partir do dia 16 de setembro, essa grande comemoração, essa grande festa de confraternização. Tivemos como convidados Nilson Chaves, Pinduca e Dona Onete. Cada final de semana você vai assistir um trechinho da nossa grande comemoração. Não perca, hein? Com o envelhecimento da população, mais e mais pessoas estão começando a fazer aniversário e ultrapassando os 60 anos. Porém, não é só após os 60 anos que a gente precisa procurar acompanhamento gerontológico. Nós precisamos começar a fazer prevenção desde os 25, mas aos 40 anos é fundamental que você desenvolva uma atividade física, uma atividade cognitiva, um acompanhamento nutricional e várias outras especialidades. E é importantíssimo que isso seja feito sempre por uma equipe multidisciplinar, capitaneado aí por um geriatra. Por isso, você vai conhecer agora um novo olhar sobre envelhecimento. Vamos lá? Viver mais saudável, mais alegre e mais ativo é uma questão de escolha e que agora tem endereço certo com a inauguração do Viver Mais, Centro de Envelhecimento Saudável, aqui no bairro do Marizal, em Belém. Com uma equipe multidisciplinar de especialistas em gerontologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, em São Paulo, o Centro de Envelhecimento Saudável Viver Mais desenvolve atividades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, musculação, pilates, RPG, nutrição, arte-terapia, musicoterapia, cinesioterapia, hidroginástica, hidroterapia com piscina aquecida e elevador de auxílio, oftalmologia, geriatria, cardiologia, odontologia, clínica médica, gerontotecnologia, tudo isso no Centro Dia, no bairro do Marizal, em Belém. A população brasileira, na verdade a população mundial está envelhecendo. E infelizmente o Brasil não se preparou para esse envelhecimento tão rápido. Então nós estamos indo exatamente ao encontro das pessoas que estão precisando de um centro de prevenção, de reabilitação, de tratamento, para ter uma velhice mais saudável, para que eles possam viver mais alegres, mais felizes, mais saudáveis, que eles possam realmente ter a longevidade que se espera. O olhar sobre o envelhecimento tem uma outra forma de acontecer, que é de inclusão, de participação, de saúde, de segurança e de projetos de vida. Tudo isso vai acontecer aqui. Então esse centro, ele é um sonho pra gente, né? Porque a gente consegue ter o atendimento tanto do paciente que já chega com um quadro de dor, que precisa melhorar, quanto o paciente que quer se prevenir de ter algo. A possibilidade de um atendimento multiprofissional num só lugar, com especialistas com experiência no envelhecimento, para que a gente possa proporcionar mais qualidade de vida, mais saúde, com foco em prevenção, que é o mais importante, mas também controle de doenças e reabilitação. Nós temos a alegria imensa de poder oferecer à sociedade de Belém um centro de envelhecimento saudável diferenciado, com um serviço com modalidades diferentes também. Estamos oferecendo algumas outras comodidades, de acordo com a necessidade também de uma população idosa e também a partir dos 40 anos, mas de uma classe que já pode utilizar de um serviço especial que nós estamos oferecendo. Ele vem de manhã, às 7 da manhã, e pode ir embora às 7 da noite, ou pode ficar só meio-dia, ou só de manhã, ou só à tarde, um dia por semana, 2,
não importa. E é claro, daqui nós queremos partir para outras unidades em diferentes locais na nossa cidade, quem sabe para o interior do estado e futuramente, se Deus quiser, também avançar para a residência também, que é uma necessidade muito grande dos idosos na cidade de Belém e em qualquer cidade do Brasil. Incentivar políticas públicas, políticas privadas, fazer parcerias, estimular que o idoso possa reviver tempos tão bons, tempos tão saudáveis e tempos atuais, aliando a isso uma vida mais saudável, tendo autonomia no seu caminhar, no seu dia a dia, no seu bem-estar. Inclusive com uma novidade, a questão do hotel dia, né? Que você consegue passar o dia aqui, o idoso passa o dia aqui e desfrutando de toda essa maravilha. Um ambiente maravilhoso, com toda a infraestrutura necessária para receber a pessoa idosa. Ana, a prevenção é o que há de melhor? Sem dúvida. Primeiro, é uma felicidade muito grande estar aqui, querida. Você é uma amiga de muito tempo, muito fiel. E assim, o seu sucesso, o sucesso desse empreendimento, para a gente é um sucesso nosso. Os idosos, as pessoas com limitação, precisam de prevenção. Eu acho que esse é o grande caminho para o envelhecimento tranquilo, seguro e com menos agravos. É muito importante. Você consegue fazê-los praticar a prevenção ou eles já chegam quando estão realmente com bastante problema? Prazer enorme estar aqui. Os primeiros casos que acometem a população é o coração, em segundo o cérebro. Ano passado e nos últimos 5 anos no Brasil morreram 100 mil pessoas por causa de acidente vascular cerebral. Evitável pela comida errada, evitável quando você controla a pressão, controla o diabetes. No Pará, nós temos uma dificuldade em relação a centros capacitados para orientação e acompanhamento e reabilitação dessas pessoas. Se a gente pode prevenir, nós temos menos reabilitação, gastamos menos, temos a pessoa saudável, nós temos a pessoa na sociedade, trabalhando, se divertindo, que é tudo que a gente quer. A tendência e o que a gente vê nos números, nas estatísticas, é que o Brasil, como o mundo, certamente nos próximos 10, 15, 20 anos será um país de idosos. Um espaço maravilhoso, onde ele vai poder também interagir com outro idoso, com a família e com profissionais de alto nível. A gente trabalha em cima dos 4 pilares do envelhecimento ativo, de acordo com a OMS, que são saúde, segurança, participação e aprendizado ao longo da vida. Então, a gente procurou, dentro dos 4 pilares, integrar todas as pessoas de uma maneira bem diferente. Então, a gente leva muito em consideração o que a pessoa realmente quer fazer, o que gosta de fazer, porque aqui a gente quer que todo mundo seja protagonista da sua própria vida, que tenha autonomia para decidir o que é melhor, mas sempre orientado por um profissional da área. Esse espaço ele não visa outra coisa, dar uma qualidade de vida melhor ao idoso e um poder de envelhecimento bem saudável, inteligente. O espaço Viver Mais dá um sonho. O espaço do Viver Mais aqui é um espaço bem eclético, democrático, onde tem espaço para todos, para a família, né? O idoso pode vir para cá de manhã, a família pode visitá-lo durante o dia, nós temos acomodações, temos quarto para descanso, enfim, piscina aquecida e tantas outras atividades aqui mesmo na entrada, atividade musical. No 3º andar nós temos um espaço maravilhoso onde vai ter chorinho, restaurante, lanchonete. Então há muito espaço aqui para toda a família. Hoje em dia as famílias todas trabalham, as pessoas estão envelhecendo e os filhos que estão em idade ativa, os netos estudando, eles ficam nas suas casas ou ficam nos seus trabalhos e estudos e os idosos ficam sozinhos em casa.
e isso pode se tornar inclusive um problema sério, porque o idoso esquece de beber água, então ele desidrata, ele pode ter uma série de agravamentos por causa da desidratação. Existem alguns casos também de pessoas que vão começando a ter um pouco de perda de memória, e é arriscado, é perigoso ficar sozinho em casa, esquece a panela. Então a gente tá com essa nova modalidade também, que é o centro-dia, em que os pacientes terão total acompanhamento, médico, enfermeira, vai ver se está na hora de tomar o remédio, vai acompanhar a medicação, vai acompanhar a parte de higiene, além de estar totalmente envolvido com as nossas atividades. Então isso é incrível. O envelhecer ele não tem uma idade certa, né? A partir do momento que nós nascemos já começamos a envelhecer. Então nunca é tarde para se procurar o atendimento para o idoso, e que o quanto antes começar melhor, porque a precaução é o melhor remédio, né? Então, a gerontologia ela é o estudo do envelhecimento. E o envelhecimento não é quando a pessoa faz 60 anos, né? A gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Então, a gente começa a envelhecer e quando atinge os 40 anos, o envelhecimento parece que piora. Então a gente precisa fazer a prevenção desde cedo. Aos 25 você já começa a melhorar a sua parte nutricional, precisa fazer atividade física, mas aos 40 você precisa intensificar todos esses cuidados exatamente para prevenir as doenças que podem levar a alguns distúrbios graves de saúde, né? Então a gente aqui realmente vai começar a fazer todo o acompanhamento geriátrico e gerontológico em pessoas acima de 40 anos. E os que já têm algum tipo de patologia, alguma doença, os que não têm, e vamos fazer todo o acompanhamento, desde o médico até a terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia, tudo voltado para o envelhecimento, né? Porque a gerontologia é o estudo do envelhecimento e todos nós aqui somos gerontólogos, ou seja, nós temos uma visão holística do ser humano como um todo. E isso é bárbaro, ter uma equipe totalmente especializada, atendendo a todos que têm mais de 40 anos, é o sonho de todo gestor de saúde pública. Viver Mais, um novo olhar sobre o envelhecimento. Ligue 4009-8500, agende sua visita e venha conhecer o primeiro centro de envelhecimento saudável de Belém. Poxa, eu quero agradecer aqui todas essas pessoas tão queridas que participaram desses momentos iniciais e dizer que está todo mundo convidado para ir lá, para conhecer e para participar. Todo mundo, a partir dos 40 anos, tem um horáriozinho, tem uma atividade lá que pode ser desenvolvida. Vá lá, conheça e pode viver muito mais e melhor. Gente, eu também quero dividir com vocês esse momento ímpar na minha vida, que foi a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Quero agradecer à diretoria do Círio, a toda a Guarda de Nazaré, dizer que foi um momento muito, muito emocionante na minha vida. Muito obrigada e assistam aí comigo, terminem assistindo esse momento cheio de emoção, porque muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar muito mais vida. Vida com emoção, vida com amor, vida com carinho, dividindo com quem você gosta. Fique com Deus, com Nossa Senhora e até o próximo Viver Mais. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. De vossos olhos o pranto é como a gota de orvalho que dá beleza e encanto
a flor pendente do galho, ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai